As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Um homem foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, na localidade de Marmeleiro, na freguesia de Madalena e Bezelga, por demonstrar uma postura alterada, agressiva, desde logo perante os bombeiros nabantinos, que ali se deslocaram para combater um incêndio que deflagrou num motociclo e, ao que tudo indica, foi ateado pelo próprio. O alerta foi dado ao início da tarde desta quarta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, o homem estaria munido de uma katana e ainda de um machado, ainda que não tenha concretizado qualquer agressão. No entanto, os militares da GNR foram forçados a detê-lo para evitar qualquer tipo de problema. Tenha atenção, as queimas de sobrantes estão proibidas no concelho de Tomar até o dia 31 de outubro. Ou seja, nesta altura, mesmo que o índice de risco de incêndio não esteja nos patamares muito elevado ou máximo, a realização dessa prática agrícola está suspensa até a determinação em contrário, sendo que os infratores poderão responder pela prática de crime de incêndio e com coimas avultadas. Por isso, para a sua segurança e de quem o rodeia, não arrisque. Importa recordar as recentes declarações de Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros de Tomar, que apelou à comunidade para que não tenha comportamentos de risco. Em termos dos comportamentos é sempre difícil, não é? O que é que poderá vir? O que nós sugerimos, não é? Ou seja, em termos de indicação mas aqui a sugestão digamos que é um pouco isso, é não fazer aqui não ter alguns comportamentos de risco, nomeadamente fazer as queimas de sobrantes com as temperaturas elevadas e, neste caso, ter sempre atenção à consulta do risco de incêndio, que é bastante importante, e terem atenção mais nesse sentido, porque os incêndios começam com o fogo, eles começam pequenos e depois tornam-se incêndios. É um pouco por aí. Permita-me já agora falar na queima de sobrantes, ou seja, irão estar proibidas até setembro, outubro, salvo alguma... Ou seja, não é proibidas, irá à reunião de Câmara para estarem suspensas entre o dia 1 de junho e 31 de outubro. Não quer dizer que, se houver algumas semanas com chuva, como já aconteceu no passado, ela depois poderá-se dar autorização nessas alturas para ser feita. Mas, normalmente, como os meses com temperatura mais elevada e o risco de incêndio, infelizmente, em Tomar anda sempre no máximo, no muito elevado e máximo, e de forma também a diminuir a probabilidade de ocorrência de incêndio. Não arrisque, queimas de sobrantes estão proibidas em Tomar. Infratores podem responder pelo crime de incêndio. Rádio Hertz, a primeira a informar. David Lobato, comandante do Comando Subregional do Médio Tejo, assegurou que o dispositivo de combate a incêndios está preparado para a normalidade e para situações de exceção. Está assim em causa a capacidade contra a designada época de incêndios, sendo que as recentes chuvas ainda irão significar acréscimo de dificuldades, uma vez que proporcionam o crescimento dos chamados combustíveis finos, um meio de propagação a ter em consideração pelas forças de combate. Em entrevista à Hertz, o comandante David Lobato fez então uma perspectiva dos próximos tempos. Até ao momento está a correr muito bem. Para nós era excelente que se mantivesse desta forma, até porque aqui as condições meteorológicas também têm ajudado um pouco com as últimas chuvas que vieram-nos dar aqui mais um previsível descanso, porque tivemos efetivamente numa primeira fase aqui a temperaturas extremamente elevadas, mas depois a seguir choveu e veio-nos aqui dar aqui alguma folga. Como nós costumamos dizer, se tivesse uma semana a chover, uma semana de sol, era excelente, mas claro, não podemos dizer isso, pois que a parte do turismo não ia gostar muito, mas efetivamente era aquilo que nós queríamos. Agora, aquilo que estamos, nunca vamos dizer que estamos preparados, porque efetivamente nunca estamos preparados, porque há exceções, mas efetivamente temos o dispositivo preparado para aquilo que é a normalidade, para a exceção também o conseguiremos com certeza fazer. Vai ser um verão quente, há muita matéria combustível nas florestas, uma preocupação, não é? Sim, efetivamente tivemos um inverno extremamente chuvoso, portanto temos a manta combustível fina está a proliferar, continua a proliferar. Os cortes que foram feitos no início daquilo que foi a época para fazer as limpezas e gestão de combustível, fizemos, houve uma progressão e bem por parte do Governo até 31 de maio, mas efetivamente há muita zona que não conseguimos limpar ainda, e é uma questão que nos preocupa com certeza, porque os combustíveis finos são efetivamente aqueles que aceleram os incêndios e depois causam-nos problemas. A questão coloca-se sempre aos meios, nunca são eventualmente suficientes. Como é que estamos? Assim, os meios nós mantivemos o dispositivo do ano passado, portanto o ano passado, o ano 2023 foi um ano que tivemos logicamente os incêndios que
turístico em Orem, por exemplo, mas aquilo que é o nosso dispositivo está preparado para aquilo que é efetivamente a normalidade. É lógico que se disser que tivemos 4, 5, 6 incêndios ao mesmo tempo, é lógico que não há nenhum dispositivo no mundo que consiga resistir a essa situação, ou temos uma situação de 400 ou 300 ou 400 incêndios diários, não há dispositivo nenhum em país nenhum do mundo, por muito robustecido que esteja, que consiga responder a isso. Comandante David Lobato projeta a época de incêndios e diz que as forças estão preparadas para a normalidade e ainda para a exceção. Rádio Hertz. Informação. Uma questão de justiça. Foi desta forma que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, reagiu à recente aprovação da abolição de portagens na A13 e na A23, vias que passam precisamente por aquele território e que significam, aos dias de hoje, transtornos a empresas e residentes, desde logo pelos preços excessivos das tarifas quando se compara com outras realidades de norte a sul do país. Tudo indica que a lei entre em vigor a 1 de janeiro de 2025, sendo que Fernando Freire, em recente entrevista à Hertz, classifica mesmo este processo como irreversível e diz estar em causa uma das maiores conquistas dos últimos tempos. Uma questão de justiça, de equilíbrio entre territórios, daquilo que falámos já há bocadinho, dos investimentos não serem feitos já à beira-mar. São estas situações que podem permitir, de facto, às empresas, às pessoas, terem mais alguma riqueza, porque não faz sentido nenhum quem está em zonas de baixa densidade, quem está no interior, pagar muito mais do que aquilo que pagava, nomeadamente a A1. Ou seja, as taxas da A1 eram muito residuais face, nomeadamente, àquilo que pagávamos no interior. E se queremos ter um equilíbrio, se queremos termos um país com uma velocidade e não a duas ou três velocidades, de facto, essa é uma conquista, para mim, das maiores conquistas dos últimos tempos das zonas de baixa densidade. Dá este processo como adquirido? Irreversível. Irreversível. O que é que poderá significar para as famílias, para as empresas? Significa, de facto, maior procura, bem notória nos nossos territórios, nomeadamente em Vila Nova da Barquinha, e que falo pelo concelho que estou a representar, com grande procura, com reuniões já ontem, de várias empresas aqui nesta mesa onde estou aqui, porque, de facto, os nossos territórios são apetecíveis e tornam-se muito mais concorrenciais. E isto também tem influência, nomeadamente, no investidor. Uma questão de justiça. Foi desta forma que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, reagiu à recente aprovação da abolição de portagens na A13 e na A23. A piscina Vasco Jacó, em Tomar, irá abrir para a nova época balnear já neste sábado. A garantia foi dada por Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, em resposta a uma questão colocada por Ana Palmeiro Calado, vereadora do PSD. O autarca assegurou ainda que não haverá atualização da tabela de preços relativamente à realidade de 2023, aproveitando para referir que o município tem procurado, ano após ano, realizar intervenções que visam melhorar aquela estrutura, como a aquisição de chapéus de sol e de espreguiçadeiras ou a colocação de uma nova vedação. Hugo Cristóvão deixou a porta aberta para uma requalificação mais profunda, mas será algo que necessita de financiamento. Por exemplo, ano passado comprámos novas que não existiam, ou pelo menos não naquela quantidade, espreguiçadeiras, chapéus de sol, mas em colmo. Também foi foi feita uma nova vedação para o lado do rio, foi limpa aquela frente, não era habitual estar-se na piscina e poder-se ver o rio ou vice-versa, não é? Portanto, isso foi feito. E também foi pintado, o edifício, ou pelo menos o edifício do lado da piscina, não é? Aquela fachada da piscina. E, portanto, isso vamos fazendo com regularidade. É de facto o que é possível, não podendo ou não sendo ainda possível avançar para um projeto de fundo de reabilitação da piscina, que seria o que seria mais interessante que pudesse acontecer, mas isso aí já além da questão processual, não seria uma simples manutenção e naturalmente também teríamos que conseguir recorrer a algum financiamento, porque não é de facto uma obra simples, mas ela está apta com todas as condições
para acolher não só os nossos munícipes e quem nos visita, as crianças muito dos ATLs e das associações que vêm também muito em grupo no verão. Portanto, vai ser com certeza mais um verão agradável naquele espaço. Piscina Municipal Vasco Jacó em Tomar irá reabrir portas para a época balnear neste sábado, 15 de junho. Rádio Hertz, a primeira a informar. Uma excelente notícia para Abrantes e para a região do Médio Tejo. A Comissão de Desenvolvimento do Centro submeteu a candidatura da futura Escola Superior de Gestão de Abrantes ao Fundo de Transição Justa, naquele que se pretende como um aproveitamento de oportunidades de relevo para o território. Recorde-se que o fundo foi criado com o objetivo de responder aos efeitos sociais e económicos após o fecho da central a carvão do Pego, precisamente no concelho abrantino. E será aqui, nesta resposta, que entra agora a futura esta, cujas valências estão, nesta altura, em vários pontos da cidade, exemplo daquilo que acontece no conhecido como Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes. Este cenário foi apresentado em conferência de imprensa, onde marcou presença Jorge Coroado, presidente do IPT, altura em que Jorge Brandão, do Conselho Diretivo do Centro 2030, fez um ponto de situação em torno do impacto do Fundo de Transição Justa na região. Esse ponto de situação passou, por um lado, por dar nota do estado das candidaturas apresentadas pelas empresas aos vários avisos que a autoridade de gestão abriu, e em concreto a informação que demos de uma forma muito resumida é que já estão aprovados do primeiro aviso 7 projetos de empresas que totalizam um incentivo do Fundo da Transição Justa de 25 milhões de euros, portanto um valor muito interessante face à dotação de 65 milhões de euros que temos neste fundo. Esses 7 projetos, como disse, já estão aprovados, já estão em execução. Temos informação de algumas empresas que praticamente já têm o projeto concluído, que é muito interessante. Outro dado relevante destes 7 projetos, eles prevêem criar 209 postos de trabalho, dos quais 47 são postos de trabalho qualificados, e, portanto, são também dados muito relevantes, também muito focados no objetivo que tenhamos, de facto, de compensar este território pela perda de emprego e pela perda de valor económico, e, portanto, demos nota disso. Temos também um conjunto de 9 candidaturas num aviso, mais uma candidatura na área da produção de energia noutro aviso, que estão a ser analisadas nesta altura pelos organismos intermédios, IAPMEI e a ICEP, e, portanto, contamos também dentro de poucos dias ter a avaliação dessas candidaturas. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse estar convicto de que o Fundo de Transição Justa poderá deixar uma marca do futuro, considerando que, nesta altura, tem uma mão cheia de esperança. Sempre entendemos que o Fundo de Transição Justa bem podia ter esse sinal de justiça aqui no território, particularmente em Abrantes, deixar aqui uma marca de futuro com a Escola Superior de Tecnologia. É isso que a mão vazia que podia estar a falar não é bem uma mão vazia, é uma mão cheia de esperança que podemos vir a ter financiamento, e acreditamos que obviamente que a Europa vai olhar para este trabalho longo que tem sido feito e bem preparado, vai olhar com certeza de forma positiva, e eu julgo que este investimento público para a região, o Fundo de Transição Justa não se destinou exclusivamente a Abrantes, destina-se ao Médio Tejo, mas aqui particularmente em Abrantes tem que haver sinais de facto desse fundo. Eu acho que a Escola Superior de Tecnologia colocaria aqui justiça em todo este processo e afirmaria obviamente o território, porque uma nova Escola Superior de Tecnologia com excelentes condições atrai e tem a capacidade de competir, de criar mesmo mais capacidade competitiva para o território. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro submeteu a candidatura da futura Escola Superior de Gestão de Abrantes ao Fundo de Transição Justa. A esperança é a palavra de ordem. Rádio Hertz, informação.
Uma festa genuína e de tradições. Eis a Feira do Tejo, que decorre em Vila Nova da Barquinha até este domingo, 16 de junho, naquela que é a 36ª edição. Música, atividades culturais, tasquinhas e gastronomia, artesanato, desporto e muito mais, com o Barquinha Parque como pano de fundo. A inauguração da Feira do Tejo decorreu nesta quarta-feira, ocasião em que a Hertz marcou presença e registou efetivamente aquela que é uma montra daquilo que de melhor se faz no concelho durante todo o ano. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à nossa reportagem, falou então de uma feira genuína e de tradições. O convite é, venham à festa, vamos ter festa até domingo, até às tantas, e vamos terminar com um fogo de artifício com os Dama, mas venham ver o pulsar das coletividades, daquilo que fazemos bem durante o ano, e não há nada como uma mostra como esta festa, que é uma montra de Vila Nova Barquinha, para quem nos visitar e para, de facto, vivificar os territórios, é isso que importa. É um modelo que o município vai mantendo, digamos assim. Sim, a equipa canha não se mexe, é isto que as pessoas querem, é isto que é genuíno, é isto que é as tradições, e temos que nos manter dentro deste registro, que é um registro de qualidade, um registro de demonstragem daquilo que fazem durante o ano, e é muito, e daquilo que fazem bem. O investimento também é importante. Sim, o investimento é importante. Neste momento estamos a falar muito perto de 150 mil euros de investimento para esta festa toda, para esta organização, que é complexa, compreenderá, nomeadamente em termos de contratação pública, mas que vale a pena. Acho que as pessoas estão bem, depois de 2 anos de quarentena, nomeadamente em tempos de Covid, a gente também tem que sorrir. Muitas coletividades aqui presentes, muitas instituições do concelho, é também a oportunidade para elas mostrarem aquilo que fazem, não é? É isso que eu estava a dizer, ou seja, durante o ano fazem muitos processos bem e com muito gosto, e é isto que eles fazem muito bem, também mostrando aquilo que fazem, e não há nada como melhor publicidade, que é a publicidade, que é deles, que é genuína, que é pura, é a sua montra. Feira do Tejo, Vila Nova da Barquinha, já começou. Esta é uma montra daquilo que de melhor se faz no concelho. A melhor fafipa de sempre. A fasquia, elevada, foi colocada por João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiazer, naquele que foi o arranque da 42ª edição da Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, evento que segue até este domingo, dia 16 de junho. O programa é vasto e contempla espetáculos musicais, tasquinhas, exposições, artesanato, velharias, marchas populares, numa evidente demonstração de dinâmica cultural e associativa de um concelho que dá a conhecer o que tem de melhor. A abertura, como referido, esteve a cargo de João Paulo Guerreiro, que não deixou de destacar o empenho de todos quantos têm trabalhado para o sucesso da FAFIPA. Mas são 42 anos de muito orgulho, de muita aprendizagem, de muito crescimento e de muita união entre os alvaiazarenses. É um dos principais vetores deste certame, é ser potenciador do espírito alvaiazarense, da união entre nós, numa altura em que aproveitamos para trocar impressões sobre a cultura, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso associativismo, mas muito também sobre aquilo que é o nosso tecido empresarial. Este é um certame que tem na sua gênese a área empresarial, a área económica do concelho, que será por estes dias muito debatido, quer a nível mais informal entre nós aqui com estes 80 expositores de dentro, fora do concelho, também temos a aprender com aqueles de fora do concelho, quer nas atividades que vão ser desenvolvidas ao longo destes 5 dias de FAFIPA. Por isso diria que temos as condições reunidas para fazer, e nós tentamos fazer cada vez melhor, para fazer a melhor FAFIPA de sempre. Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato de Alvaiazer já está em curso. Irá prolongar-se até este domingo, 16 de junho. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes. Como na nota do dia de hoje, gostaria de refletir sobre a importância das estações de caminho de ferro e dos recursos patrimoniais ferroviários. As estações ferroviárias, como se sabe, surgiram num contexto histórico fundamental, permitindo, por isso, uma mobilidade mais eficaz. E enquanto infraestruturas de acesso a pessoas e a produtos, de facto, as estações ferroviárias adquiriram ao longo do tempo uma infinidade de funções facilitadoras de fluxos de visitantes e turistas dos territórios. Em específico,
As estações ferroviárias permitem que, de um modo fácil, se percorra o mundo cultural, onde possíveis redes de interligação em territórios proporcionam a agregação de valor e de conhecimento desses mesmos territórios. Em Portugal existem muitas linhas ferroviárias com um vasto património a azulejar e outros objetos que são alusivos ao património ferroviário que se encontra sem interpretação turística. Algumas estações ferroviárias, como sabe, até se encontram abandonadas, sendo que detêm uma riquíssima etnografia das vivências das regiões onde se inserem, através de painéis azulejares que retratam as comunidades rurais aí existentes. O que é um ponto de reflexão, já que, a meu ver, o papel ativo das estações ferroviárias e o seu contributo para o desenvolvimento local é fundamental. Aliás, as estações ferroviárias têm de ser referenciadas sob a perspectiva de desenvolvimento da economia e a vida social dos cidadãos nos territórios. Neste sentido, portanto, a rede ferroviária devia receber mais atenção por parte dos governos para também aumentar a utilização do transporte e serviço ferroviário. A melhoria do sistema de transporte ferroviário deveria estar no centro das estratégias de planeamento do território e, se assim fosse, daria então suporte à importância da preservação e valorização do património ferroviário para a constituição de produtos turísticos que, de facto, proporcionassem a atratividade do destino. Eunice Lopes, aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.